E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de a gente estar aqui com um dos nossos missionários e então dando abertura aí já à campanha de missões mundiais. A gente nesta quarta vai estar, a partir desta quarta, a gente vai estar conversando, né, com missionários da Junta de Missões Mundiais. Então hoje, estreando esse bate-papo aqui com a gente, vai estar, ou melhor, já está aqui conosco o nosso querido missionário, que é o nosso irmão William. Mudou o nome aqui, é William Biel, é assim? Ou é Biel mesmo, William? Bom dia, querido. V. É V. Tá. É porque eu acho que quem escreveu aqui deve ter sido um hermano, entendeu? Aí ele botou na pronúncia Biel. Eita, muito muito bom. Mas olha só, o William, ele é de Campinas, não é? Eu acho que é isso. Casado com a nossa querida irmã Carol Viel. É Viel mesmo, né, que pronuncia, né? Também. Isso. Casado com a nossa querida irmã Viel, Carol Viel, e pai de, olha aí, de Salomão, Helena e Bento. Eita, coisa boa, rapaz, coisa boa. E hoje eles estão aí, deixa eu ver, não estão na igreja local e tal, mas eu vou deixar que ele mesmo fale, né, porque tem projetos futuros aí e tal, expectativa e por aí vai. Mas, meu irmão, e aí, tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Bom dia pra você, obrigado. Antes de tudo, eu quero te agradecer por você ter atendido o nosso convite, né? Que Papai do Céu te abençoe. Obrigado por esse tempo, que eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bacana aqui de aprendizado para todos os nossos queridos ouvintes que estão aí com toda a nossa audiência que está aí plugada junto com a gente. E eu quero muito agradecer a você, agradecer a nossa querida irmã Carol, né, por nesse momento permitirem estar aqui com a gente, né, nesse bate-papo dessa quarta-feira missionária, dessa quarta missionária. Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo, mais uma vez, bom dia. Bom dia ao pessoal da Rede 316, é um privilégio estar aqui com vocês. Meu nome é William, né? Eu tenho um apelido que eu sou mais conhecido como Curumim. Eu vi aqui, né? Eu vi entre parênteses aqui, Curumim. Que legal. Que é um apelido, né? Eu tento desvincular, mas quando a gente fala só William, muitos pastores e igrejas não sabem quem é. Aí quando fala Curumim, porque é um apelido de infância. E quando eu entrei na Junta de Missões Mundiais, aí tinha esse apelido e ficou essa marca. É um privilégio estar aqui com vocês aí. Muito bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. Que legal, a honra é nossa, viu, William? E você tá em Campinas mesmo, é isso mesmo ou não? Que eu vi aqui. Eu moro em Campinas. Sim. Mas atualmente, agora, exatamente neste momento, nós estamos em Guarapari, no estado do Espírito Santo. Nós estamos fazendo promoção aqui no período da campanha, a promoção missionária, né? Para que a gente tá aí buscando novos parceiros para a gente ir para o campo em junho. Sim. E você já atuou em outros lugares, assim? Ou já em algum lugar fora do Brasil, não? Sim. Eu estou na junta desde 2005. Quando eu entrei em 2005, participei do programa Radical África. Então foi de 2005 a 2009 esse programa, e eu tive a oportunidade de servir ali no Sudão e na Jordânia. Eita. E aí depois eu voltei ao Brasil e eu me casei e fui convidado pelo pastor Adilson na época a trabalhar na mobilização no estado de São Paulo. Em 2015 eu fui com a família, né? Na época nós tínhamos 2 filhos. Eu casei com a Carol em 2010. Em 2015 nós fomos para a Índia. Na época ainda era só o Salomão e Helena. Aí nós retornamos, era pra gente passar um período curto aqui no Brasil, e a gente acabou ficando porque ela engravidou e algumas outras questões. E agora nós estamos em junho, agora daqui 3 meses nós iremos para Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, olha aí, rapaz, isso. Que legal. E se não me falha a memória, Guiné-Bissau é português, né, que fala lá, não? É um país ali a oeste da África de língua portuguesa. Legal. Eu acho que nós temos ouvintes lá em Guiné-Bissau. Eu sei que tem alguns países na África que nós temos ouvintes. Eu lembro de Moçambique. E eu acho que Guiné-Bissau também, eu acho que já ouvi gente aqui mandando recado aqui de lá de Guiné-Bissau. Mas muito bem.
William, eu queria que você me contasse como é que foi esse teu chamado, rapaz? Quem foi que te disse que você ia ser missionário? Conta pra gente aí, vai. Eu sou, assim, eu sou muito, é claro, né, primeiramente, né, um crente em Jesus Cristo, né, teve minha conversão com 10 anos na Escola Bíblica de Férias, um trabalho missionário, né, e aos 14 anos, um culto missionário na igreja em que eu era membro, e a igreja que eu me batizei, era um período de campanha de missões mundiais. E ali, então, eu me recordo do pastor falando sobre a África, as necessidades da África, e ele fez o apelo, né, o desafio de que lá precisavam de trabalhadores e tudo mais, ele pregando em cima do texto de Isaías, capítulo 6, e eu lembro que na época ali eu me coloquei à disposição, eu falei, Senhor, eu não sou digno, mas se o Senhor quer usar a minha vida, eis-me aqui. Então, a partir dali eu comecei a me envolver ainda mais, né? Já era envolvido com a parte de evangelismo e missões, comecei a me envolver ainda mais. Procurei estudar mais sobre missões, ler biografias missionárias. E ali foi então que eu entendi o chamado missionário, né? Eu sempre digo que assim, eu não duvido do que Deus é capaz de fazer. Eu conheço pessoas que têm um chamado, às vezes é algo assim, mais, não sobrenatural, mas coisas assim que acontecem, e eu sempre digo assim, que é mais a gente se colocar à disposição e deixar Deus usar. E isso veio se confirmando, né, no decorrer do tempo. Eu relutei um pouquinho no início, alguns anos relutando com esse chamado, mas eu tenho essa convicção e graças a Deus a gente está aí seguindo firme. Então, eu posso dizer que foi Deus mesmo, né, quem colocou esse desejo no meu coração. Muito bem. E quando você, no caso, decidiu, né, por esse chamado, quando você entendeu e tal, que você veio comunicar à família, como é que foi isso? Foi um pouquinho, não foi tão simples. Uhum. Porque foi, então, a minha família não era uma família cristã. Eita. E eu me lembro que eu falei com a minha mãe, e no início para ela, assim, tudo era novidade, ela não sabia exatamente o que era, né? Uhum. Mas isso, como eu disse, né, eu relutei no início um pouco, porque eu vou tentar aqui não ser prolixo, né, e ser bem sucinto. Uhum. Logo no início desse chamado, eu comecei a participar muito de congressos missionários e tudo mais. Então era muito missionário na década de 90 ali, que tinham vindo da África. Uhum. Era até o foco, assim, o foco principal ali da junta, né, que era muito África, e muitos missionários, não só da junta, mas de outros congressos que eu participei, de outras organizações, de outras igrejas, falava-se muito de bruxaria e feitiçaria, né? Uhum. E eu falava assim, Jesus, o Senhor me chamou, mas eu não quero ir para lá não, né? Uhum. Então eu fui relutando com esse chamado. E aí então, quando ele se consolidou com a Nauzira, quando a Nauzira veio para o Brasil, em 2002, ela tinha acabado de chegar de Angola, e ela assumiu o programa Radical África. Uhum. Eu tinha no meu coração que eu iria para o campo missionário, mas e aí quando eu ouvi a Nauzira, que eu ouvi de uma forma diferente de outros missionários, Uhum. porque ela simplesmente compartilhou o poder de Deus e o que Deus estava fazendo ali. Então foi ali que eu me inscrevi para o programa Radical. Eu lembro que eu fazia faculdade, a empresa eu trabalhava numa empresa, indústria farmacêutica, tinha plano de carreira, ela pagava metade da faculdade, mas eu fazia aquilo, mas o meu coração não estava ali. Eu sabia que eu estava fazendo mais pensando no retorno financeiro. E aí, então, eu fui compartilhar com a minha família. Uhum. E aí, então, quando eu compartilhei com a minha família, me inscrevi no Radical e as coisas começaram a acontecer, aí foi que a minha mãe sentiu, né? Uhum. Eu sou filho caçula, né, de 3 irmãos, 2 irmãs mais velhas, eu sou caçula, e aí tem toda uma história por trás disso. A minha mãe não aceitava inicialmente, né, mesmo eu sendo maior de idade, Uhum. ela falava, não, mesmo não sendo cristã, era cristã nominal, né? Uhum. Ela falava, eu orei tanto a Deus pedindo um filho e agora ele vai tirar de mim. Eu sei que ela entrou em depressão. Oh, meu Deus. E aí, nesse processo todo, eu tinha largado a faculdade que eu trabalhava e fui para o seminário participar, porque o programa Radical na época era um processo de 1 ano. Uhum. Então
eu tranquei a faculdade, fui para o Seminário Batista em Campinas, e aí eu conversei com a professora de psicologia da faculdade, falei sobre a minha mãe, e então ela começou a acompanhar a minha mãe. E no início foi difícil, a minha mãe não quis aceitar, o meu pai também não muito, mas acabou que depois eles aceitaram, né? Ela fez o acompanhamento com a psicóloga, e aí então a psicóloga deu alta, ela entendeu o meu chamado missionário, e ela falou assim, olha, é Deus quem está te chamando, então eu sempre pedi para que meu filho fosse uma bênção. Então, é claro que assim, eu resumi, mas foi muito difícil, ela não entendia, ela entrou em depressão, mas aí depois ela entendeu, e até hoje, graças a Deus, ela entende. Aí eu fui pro Radical, voltei, aí eu me casei, fui pra Índia, e agora a gente tá indo o meu pai faleceu, né, em 2020, mas a minha mãe tá viva, graças a Deus, e tá firme, e hoje ela já entende. Meu Deus, eu imagino, né? Porque assim, a gente, eu acho que eu não sei se tem algum país que teria uma cultura de, não, tá de boa. Eu acho que a grande maioria dos pais, né? Eu vejo assim, a gente conversa toda quarta-feira aqui com missionários, né? E a grande maioria, não vou dizer que todos, mas a grande maioria, quando chega, mesmo que os pais sejam cristãos evangélicos e tal, quando chega e diz que vai ser o cara, os pais ficam, né, assim, poxa, mas como assim, né? Esse menino, eu pensei que ele ia ser um advogado, um médico. Exatamente. Aí, então assim, né? Porque assim, normalmente as primeiras coisas que vem na cabeça do pai, né? São as profissões glamurosas, né? Queira ou não, né? Assim, então, pô, meu filho vai ser uma referência na sociedade, né? Então é mais ou menos isso. Exato. Aí de repente o menino chega, rapaz, eu vou ser missionário, vem ali no Ceará. Não, eu vou, e no teu caso pior ainda, né? Meu Deus do céu, do outro lado do mundo. E aí os pais, e ainda, né? Você, como ela muito bem falou, você muito bem falou, 2 meninas e um rapaz, e ela falou, pô, eu pedi tanto um filho, e aí o menino vai, cresce e missão, meu Deus, eu acredito que deve ter sido uma barra mesmo, mas assim, chamado é chamado, né, o William, isso assim, eu admiro, eu sempre falo aqui para os missionários, rapaz, eu admiro demais o missionário, porque assim, meu irmão, o cara queira ou não, ele tá abrindo mão de várias coisas, né, assim, ele abre mão de sonhos e tal, porém, por outro lado, ele vai realizar também sonhos, né, porque tá latejando no coração do cara, meu irmão, eu vou ganhar almas, eu não vejo a hora, bate o olho num, fala, rapaz, aquele ali vai ser um crente, eu vou pegar esse camarada aí, e o Espírito Santo de Deus não vai deixar ele escapar não, e tal. Eu acredito que deve ser muito bacana, né, assim, essa vida dos missionários, né. Mas me conta, William, você, quando a coisa aconteceu e tal, qual foi o primeiro país que você foi? Você falou Sudão, né? Você foi pro Sudão? Foi. Sim, é que assim, o programa Radical África, inicialmente, a filosofia, a proposta dele é para países a oeste da África. Sim. Ok. Como eu disse, Senegal, Burkina Faso, Níger, país de língua francesa. Então o treinamento, ele era todo voltado para trabalhar com aqueles povos ali, a cultura e tudo mais. O fato da gente ter ido para um país ao norte da África, que a gente chama também de países árabes, né? Que é o Sudão, Egito, Líbia, aqueles países, foi toda ali uma solicitação ali de um missionário que a gente tinha, e na época o nome dele é Miguel Zuger, né? Ele é palestino, ele era do Hamas e tudo mais, e ele era muito amigo da Nausir, e ele queria que a junta enviasse radicais. E acabou que a gente foi, então ela escolheu eu e mais 2 jovens também, mais 2 moças, e nós fomos, inicialmente, nós passamos 7 ou 8 meses no Egito, para aprender a língua, a cultura, o árabe, né, e tudo mais, e do Egito nós iríamos para o Sudão. E então foi o que aconteceu. No Egito eu morei com uma família muçulmana, as outras 2 também moraram cada uma com uma família, e depois a gente foi para o Sudão. Não que no Egito a gente não tivesse feito, porque assim, nesses países a base do evangelismo é o relacionamento. A gente não tem a liberdade que a gente tem no Brasil, né? Então assim, é relacionamento. Então eu pude morar com uma família muçulmana mesmo, eu fiquei ali morando com eles, convivendo. E então o primeiro país que eu posso dizer assim foi o Egito, aí depois o Sudão. O Sudão a gente ficou 1 ano e alguns meses, e quando a gente ia renovar o visto, o governo sabia que nós éramos missionários, então ele disse, olha, a gente não vai renovar o visto de vocês, então vocês podem, vocês têm um prazo, né, para sair do país,
E aí foi quando então a gente foi para Jordânia, que é um país no Oriente Médio. Então foram esses 3 países inicialmente. Muito bom. E aí, né, claro, nessa época você ainda estava solteiro. Sim, solteiro. Muito bem. E a Carol? Onde é que a Carol entrou nesse negócio? Onde foi que você conheceu a Carol, rapaz? A Carol, antes de irmos para o campo, a gente estava ali hospedado, né, no Seminário do Sul. A gente fez o treinamento ainda no CIEM, mas a gente terminou o treinamento, a gente ficou hospedado no CIEM, né? Aliás, no Seminário do Sul. E aí então a gente foi fazer promoção na igreja da Carol. A Carol é do Rio de Janeiro, de Saracuruna, de Duque de Caxias, na verdade, né? Saracuruna é um bairro em Duque de Caxias. E eu me lembro que a gente foi fazer promoção na igreja dela, e foi ali que eu a conheci, mas eu nem, na época ali, eu nem liguei pra Carol, porque a gente tava ali com o grupo, mas, e aí depois eu lembro que a juventude da igreja dela começou a ir no seminário, porque a gente tinha alguns projetos ali no seminário, e a gente pedia para que os jovens das igrejas assumissem os projetos. Era uma cantina que a gente que tinha iniciado a cantina, um projeto de reciclagem e uma horta, ainda no Seminário do Sul. Então a gente ia embora e alguém tinha que assumir. Então a gente pedia para envolver as igrejas, né, os jovens da igreja ali, das igrejas que a gente pregava. E a igreja dela foi uma. Eu lembro que eu fui embora para a África, a gente na época, 2005, 6, 7, né, 2008, era muito ali, não tinha o WhatsApp, né, mas a gente utilizava mais Orkut, plataforma e MSN, e a gente mandava as cartas, e ali a gente começou a bater um papo e conversar, e quando eu retornei, que depois que eu retornei, que a gente começou a se relacionar, a namorar. Foi bem, eu lembro que eu a pedi em casamento, foi em 2009, a gente tinha chegado do campo, eu não queria namorar, porque ela eu sou 12 anos mais velho que a Carol, né, e na época eu falei assim, não, eu não quero, cheguei a falar pra ela, eu falei, olha, você segue a sua vida, eu vou seguir a minha. E aí depois de uns 2 meses a gente se reencontrou, né? E aí foi quando eu falei assim, você quer casar comigo? Ela falou, eu quero. Eu falei, então isso foi em 2009, em 2010 nós nos casamos. E aí ela foi morar em Campinas, até hoje nós moramos em Campinas. Que legal, rapaz, que coisa boa. E ela, como diz aqui o nosso querido pastor Fernando Brandão, ela, sangue M positivo correndo na veia também. Também. Eu acredito que ela vai estar aqui algum dia com vocês, acho que na última quarta-feira. Ah, legal. E ela já teve uma experiência com missões nacionais, né? Ela foi voluntária no Rio Grande do Sul. E ela ficou ali, acho que 6 meses no Rio Grande do Sul como voluntária. Participou de trans e ficou como voluntária no Rio Grande do Sul. Sim. E os teus filhos, como é que foi essa... Porque vocês, claro, né? Missionário, assim, com a permissão, né? E a licença do que eu vou falar, assim, missionário é tudo louco, né, meu? Porque, assim, os caras pegam os meninos e vai embora mesmo e tal, e chega lá, outra cultura, outro, né, e tal. E assim, o que eu fico mais maravilhado é porque quando eles chegam nos lugares, cara, assim, os meninos se adaptam de uma forma maravilhosa, né? Pelo menos assim, os relatos que a gente tem de todos os que nós já conversamos. Os meninos se adaptam, depois eles é que têm dificuldade de sair do lugar, né? Pra ir pra outro lugar, porque aí chegaram lá, era um trem, né? Uma cidadezinha, às vezes você sai de Campinas, por exemplo, né? Você sai de Campinas e vai pra um lugar, pra uma aldeia, pra um trem isolado, vai pra né? E aí os meninos chegam lá e tal, no início tem aquela, mas depois os meninos se adaptam, já estão ali dando aula, já estão ali conversando, já aprendem o idioma, e isso assim, eu acho isso louco demais. E como é que foi com eles, assim, quando vocês foram, a primeira, que foi só 2 que você falou, né? Como é que foi essa primeira experiência com os meninos? O que passava pela cabeça de vocês, assim, falando, meu Deus, será que esse trem vai dar certo? Será que a gente vai romper? O que passava pela cabeça de vocês com esses meninos lá, hein? Não, é claro que a gente tem preocupação, sim, né? São nossos filhos e a gente que é pai, né? Sim. Quem é pai sabe, né? Às vezes o filho fica doente, a gente se sente incapaz, né? A gente queria estar no lugar, no lugar deles, enfim. E ir pra Índia, a Índia inicialmente era um pouco assustador pra mim. Meu Deus. Porque assim, a gente só conhece a Índia de ouvir falar, de quem nunca foi, né? Pelas redes sociais, a mídia, e a mídia é um pouco sensacionalista, né?
Então só exploravam só exploram, na verdade, o lado negativo, né? Sim. Mas eu me lembro que quando o pastor João Marcos, ele propôs a gente ir para a Índia, e o meu chamado, eu falava assim, não, eu quero voltar para o Sudão, eu quero ir para a Palestina, né? Países árabes, muçulmanos. Mas eu me lembro que ele falou, não, mas a Índia você vai gostar, a gente tem um trabalho lá com as meninas, né? E é a sua cara, é a cara da Carol. E eu falei, tudo bem. Aí a gente começou a orar, nós ficamos alguns anos orando, foram 3 anos orando por isso, porque a gente estava estudando, né? A Carol fez serviço social, eu estava no seminário em Campinas. Eu falei, quando a gente concluir, a gente se apresenta, mesmo trabalhando na junta, né? Eu falei, a gente se apresenta para ir para o campo. E aí foi quando a junta propôs a Índia pra gente. E eu orei, eu já tinha ficado de 2 a 3 anos orando por isso. Eu entendi que era a direção de Deus. E então nós fomos. O Salomão, ele nasceu prematuro, então ele sempre teve problema respiratório. E a Índia é construção para todo lado, né? E é muito poluído. Sim. E era a minha preocupação. Mas Deus, eu me lembro que Deus falou para mim, eu sempre cuidei, quem cuida sou eu. Então, assim, aquela confirmação no nosso coração, né? Sim. É claro que eu fui um pouco receoso, mas chegando lá, a área da saúde da Índia é excelente. Eu costumo dizer que ela é um pouco melhor até que do Brasil. Mesmo? É muito mais avançada, tecnologia, e é um país, os hospitais. E é um lugar de uma população gigante, né, meu? E olha só que gigante, hoje é o país mais populoso do mundo, né? Ultrapassou a China. Olha aí. Então, assim, é muito poluído, mas Deus cuidou. Assim como ele cuidou, sempre cuidou no Brasil, ele vai cuidar em qualquer parte do mundo. Então, assim, e ele foi muito novinho, ele foi com 2 anos, né? E a Helena tinha 1 ano, porque é 1 ano de diferença um pro outro. Meu Deus. Então, assim, mas o Salomão, ele tem uma memória, que eu costumo dizer que é uma memória de elefante, né? Ele tem recordações, foi só 1 ano que a gente ficou ali na Índia, mas ele tem memórias, ele tem lembranças ainda da Índia, do projeto, da escolinha que ele estudou. Salomão hoje tá com 10 anos, né? Tá com 10 anos. E a Helena tem 9. A Helena que não se recorda, não, mas assim, e foi aquilo que você disse, né? A criança, ela tem muito mais facilidade de adaptação. O mais difícil, por exemplo, e ele fala, né? Até teve um tempo em que ele falou, a gente já ficou muito tempo no Brasil, tá hora da gente voltar lá pra Índia, né? Pra nossa casa. Olha aí. Porque a criança, ela cresce naquele ambiente, ela se adapta, né? O mais difícil é quando é adolescente. Por isso que quando ele tá adolescente, para sair do lugar onde ele está, que é difícil. É a mesma coisa pegar uma família hoje com filhos adolescentes e ir para um outro país. É mais difícil. Sim. É muito mais difícil. Mas quando ela cresce naquele ambiente, mas mesmo assim, mesmo eles crescendo aqui, já tem 7 anos que a gente está no Brasil, eles crescendo aqui, eles têm essa consciência porque a gente sempre conversou e orou sobre isso, né? Também. Então, eles querem muito, e assim, é claro que o Salomão tá com 10 anos, daqui a pouco extrapola o limite, né? Se ele tiver com 13, 14 anos, aí ficaria mais difícil. Mas ele também já tem essa consciência, ele tem esse entendimento do chamado missionário. Acredito que até a fala dentro de casa, né, de vocês, a sua esposa, a conversa que vocês têm e tal, acredito que eles estão ali antenados, né, e percebem, né, que é exatamente isso que provavelmente vai acontecer em breve e tal. Então isso é bacana quando há esse acordo, né? E William, assim, quando você, no caso, teve a tua primeira experiência, é uma pergunta que eu gosto até de fazer aqui para todos os missionários, na tua primeira experiência, o que você identificou, assim, como dificuldade? O que é a tua dificuldade, a tua experiência pessoal de dificuldade para você sair do país e chegar, né, num país onde cultura, ameaças, assim, no sentido de o preconceito, né, que você, imagina, eu vou para Jordânia, eu vou para Palestina, aí a primeira coisa que vem no coração do leigo, da pessoa que não tem a noção, meu irmão, esse cara tá querendo ser explodido lá, meu, esse cara tá querendo, ele vai bater de frente com o Hezbollah, com o Hamas, com essa galera toda aí que tá tocando terror no mundo aí e tal, e é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, né? Mas assim, me conta como é que foi essa tua experiência quando você saiu daqui para ir para o primeiro país, no caso.
eu sempre costumo dizer assim, que a gente tem que ter alguns estereótipos, né, estigmas que a gente tem como ocidental em relação aos países da Ásia, norte da África, né, ou África, no geral, e principalmente quando se trata de países muçulmanos ou na Índia, no caso de um país hindu, em que há perseguição. É claro que assim, eu sempre digo assim, nós não somos super-heróis de Jesus, eu sempre digo assim, é Deus quem chama, é Ele quem capacita e é Ele quem realiza a obra em nós e através de nós. Amém. Porque Ele ama muito mais os povos do que a gente. Ele ama muito mais os povos do que a igreja, do que qualquer pastor, do que qualquer missionário. Mas é claro que antes de eu ter essa experiência e conhecer, eu também tinha alguns receios, né? A gente tinha alguns medos, até por causa desse sensacionalismo em relação, por exemplo, à perseguição aos cristãos. Mas chegando nesses países, são todos países em que é proibido pregar o evangelho. A gente não tem liberdade. Mas aí quando eu falo desses estigmas, esses estereótipos que a gente tem de que lá não tem, assim, algumas regiões, em alguns lugares. E eu costumo dizer que lá é mais seguro viver lá do que viver no Brasil, por exemplo. Porque assim, isso são alguns grupos radicais, eles não estão em todos os lugares, eles não estão espalhados em todos os lugares. Então assim, eu tô falando isso porque vivendo ali, convivendo e conhecendo a cultura, o povo, a gente vai vendo que não é bem assim. Então, inicialmente tinha esses medos, e algumas pessoas falavam, e eu até achava assim, né, eu falei, não, eu vou onde Deus mandar, né, e não importa o que vai vir a acontecer comigo, né, mas não é bem assim, né, depois a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que não é bem assim, mas então assim, essa questão da perseguição, por exemplo, é em relação aos nacionais. O estrangeiro, quando, por exemplo, foi o que aconteceu, por exemplo, no Sudão, o governo sabia que a gente era missionário, então o que eles fizeram? Olha, vocês podem sair daqui. A perseguição é para o nacional, por exemplo, para um muçulmano que se converte, esse sim, ele vai sofrer, ele vai ter sérias consequências. Ele vai sofrer retaliação, às vezes da própria família, o próprio pai. Tem país em que o próprio pai, ele, por uma questão de honra, ele pode mandar matar o próprio filho. Não em todos os lugares. A gente tem que sempre entender que a gente não pode generalizar. Mas em muitos países muçulmanos, em algumas regiões, quanto mais para o interior vai, mais difícil é. Então, assim... É mais ou menos o que... Desculpa, William, é mais ou menos o que acontece, por exemplo, no Irã, né? Porque o Irã é um país, República Islâmica e acho que é assim que eles chamam o nome lá, né? República Islâmica do Irã, acho que é isso. E então assim, é um país islâmico declarado então assim, quem vai contra é perigoso ser fuzilado mesmo, né? Sim. É a lei Sharia que diz, né? Então, assim, a pessoa que converter a qualquer outra religião, ela pode ser condenada à morte em alguns países. Então, assim, mas as pessoas falam, nossa, mas você não tem medo, né? Medo a gente tem. Sim, claro. É claro que a gente tem. Qualquer lugar que a gente vai. Mas eu sempre procuro, assim, a gente tirar essa visão do missionário super-herói. Que a igreja muitas vezes tem, muitas pessoas... Porque a ideia é fazer com que a gente conscientizar a igreja da necessidade, a igreja que eu digo, as pessoas, obviamente, da necessidade que é preciso pregar o evangelho a todas as pessoas em todas as nações. Se a gente fica fazendo se eu vou numa igreja e falo da perseguição, mas eu não deixo claro para quem é a perseguição, muitas pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, nossa, ele é um super-herói de Jesus. E ela vai falar assim, eu não tenho coragem de ir. E aí então ela vai bancar, eu vou fazer a minha parte aqui. E a ideia é que outras pessoas queiram ir para pregar o evangelho. Pode acontecer, só para encerrar essa parte, pode acontecer do missionário ser preso, de repente ser condenado, ser morto, pode, mas as chances são mínimas. Na história de missões do cristianismo, muitos missionários morreram. Eu sempre digo, né, para que a gente estivesse aqui hoje, muito sangue foi derramado. Mas hoje, no século XXI, existem relações diplomáticas. Então, um país, por exemplo, o Egito, ele não vai pegar um estrangeiro, vai prender, vai torturar. Pode acontecer? Pode. Eu tenho um exemplo de um amigo que quase aconteceu com ele. Mas quando veio... Isso foi em 2010. Quando veio, ele conseguiu se comunicar com alguém aqui no Brasil. Aí ele ficou incomunicável por alguns dias. De 7 a 10 dias. E aí, a noiva dele aqui no Brasil foi na embaixada, foi lá em Brasília,
no Itamaraty, e aí falou, meu marido tá lá nesse país e tá sumido, e aí então o Itamaraty fez contato com esse país, com a embaixada, e aí, eu lembro que saiu no Fantástico, saiu na Globo, e aí então aí liberaram, mas é muito difícil isso acontecer. Sim. É muito difícil. Sim. E aí, como você muito bem falou, a grande maioria desses países hoje, a parte turística, a parte de contribuição turística, vamos dizer assim, né, financeiramente para o país, é muito grande, né? Então, assim, e eles fazendo isso só queimam o filme do país, né? E acaba que as pessoas vão ficar com medo mesmo de ir e tal, para poder visitar e tal. E eu sei que a imprensa, ela é mesmo sensacionalista, né? E gosta muito disso e tal, até para poder dar audiência e tal, né? Mas muito bem. E aí, quando você veio, né, casou, esteve com a Carol, casou e tal, e aí agora vocês foram com os meninos. E aí? E nessa primeira adaptação, o que aconteceu? Não, a nossa ida para a Índia foi tranquila. Eu costumo dizer que foi tranquila porque, assim, nós ficaríamos 4 meses. Era só uma emergência e ficaríamos 4 meses. Acabou que nós ficamos 1 ano. Aí nós viemos para o Brasil. A ideia da gente vir para o Brasil era para algumas questões burocráticas, para a gente tentar mudar a plataforma de visto. Porque a gente estava como estudante. E como estudante a gente fica um pouco restrito, né? A gente não consegue fazer tudo o que é necessário. Então a junta estava estudando uma possibilidade de mudar essa plataforma de visto para que a gente voltasse e tivesse mais tranquilidade para que a gente pudesse exercer ali o trabalho, né? O trabalho ali é com meninas resgatadas da zona de prostituição, são exploradas sexualmente e as suas mães também nasceram ali e tudo mais. Então foi tranquilo, porque assim, o Salomão tinha 2 anos e a Helena tinha 1 ano. E eu já tinha tido uma experiência transcultural. A Carol ainda não. Mas ela levou de boa, porque assim, eu costumo brincar, me perdoe os ouvintes, né, aqueles que estão nos ouvindo ou aqueles que vão assistir, né, ali na plataforma depois, mas ela mesma diz isso. Ela diz isso depois, quando você tiver a oportunidade com ela vai poder falar pra você. Ela morava em Saracuruna, Duque de Caxias. E ela mesma falava assim, bom, Saracuruna é uma mini Índia, então é muito parecido. Tem algumas coisas que são muito parecidas. Então, assim, não deu tempo de ter o choque cultural, por exemplo, né? Sim. Então, é claro que assim, a gente aprende, a gente estuda, a gente convivendo, a gente fala. Todo missionário, em qualquer lugar, às vezes no Brasil a gente tem choque cultural, quando a gente muda de um ambiente para o outro. E o choque, ele pode ser no início, pode ser no meio ou pode ser no final. Sim. Mas nesse período em que a gente ficou na Índia, a gente não teve. Então, assim, a dificuldade que, assim, eu posso colocar que a gente teve foi mais em relação à alimentação. Mas não que tenha sido algo assim, nossa, muito difícil. É mais porque lá é tudo muito apimentado. E quando você fala, você vai comer em algum lugar, você fala pra ele assim, ó, sem pimenta. Ele ainda vai te trazer com pimenta, por exemplo. Porque ele fala, não. Aí você fala, mas eu pedi sem pimenta. Ele fala assim, não, mas é que sem pimenta não vai ter sabor, não vai ter gosto, né? A comida não vai ter, não tem graça. Você vai sair daqui dizendo que a comida é ruim, né? Então, assim, eu posso dizer que foi tranquilo. Claro que, assim, não tô dizendo que a gente é super-herói, foi fácil. Mas não teve alguma coisa assim que eu possa pontuar e dizer assim, ó, isso foi muito difícil. Sim. E no tocante a idioma, William, quando vocês chegaram na Índia e tal, as crianças não, que eram bem novinhas, né? Mas você e a Carol e tal, como é que foi essa comunicação lá? Então, a Índia tem a língua oficial da Índia, o idioma oficial é o Hindi. Só que depois do Hindi é o inglês. E nós estávamos ali com o visto de estudantes de inglês. Então, e muita gente, as próprias meninas do projeto, se comunicam em inglês. Sim. Então a gente ali se comunicava em inglês. A gente ainda não tinha aprendido. Se nós retornássemos para a Índia, a ideia era que a gente retornasse, né, para a Índia, e aí então a gente ia começar a estudar o Hindi. Mas com o inglês a gente se vira muito bem ali na Índia. É claro que assim, nos grandes centros, né? Nós estávamos em uma cidade próximo à maior metrópole da Índia, né? Eu posso dizer assim, a capital financeira da Índia. Então muita gente fala inglês. É claro que lá são falados, são mais de 1.000 dialetos que são falados ali na Índia. Eita. E aí vocês
Então, com o inglês deu pra se virar tranquilo lá, né? E na Índia, ainda no tocante à Índia, assim, o que você lembra e que você poderia relatar pra gente como experiência marcante na vida de vocês? Teve algumas, né? Principalmente ali no projeto com as meninas. Uhum. Teve algumas, e na escola que a gente estudava também. Uhum. Mas eu vou destacar aqui a da escola, por exemplo, porque depois a minha esposa compartilha com vocês sobre a casa, né? Uhum. Mas na escola, nós estávamos em uma escola hindu, professores hindus e tinha alunos do mundo todo, né? Sim. Principalmente de países ali da Ásia, porque a Índia, eles falam inglês e estudar inglês na Índia é muito barato. Não é aconselhável, né? Mas era a plataforma de visto que a gente tinha. Sim. Então tinham alunos de todos os países e a maioria, assim, muitos ateus e muitos muçulmanos estudando com a gente. E indianos também, que são, na sua maioria, são hindus. Então era diário, né? A gente ia todos os dias de manhã que a gente estudava. Aí à tarde a gente tinha o tempo para estar no projeto. Mas ali os professores são muitos deuses na Índia. Sim. Então ali nas aulas eram muitos trabalhos que a gente tinha que apresentar, porque eram muitos feriados dos deuses da Índia. Então os professores pediam para que a gente elaborasse um trabalho relacionado a algum deus, alguma ali do hinduísmo, né? E a gente fazia, era o nosso trabalho, a gente vai fazer, a gente apresentava o trabalho, estudava sobre Deus ali, sobre a divindade e apresentava o trabalho. E em 2 ocasiões, primeiro foi no Natal, a professora nossa, ela falou assim, vocês são cristãos e tudo que a gente pede para vocês fazerem, vocês fazem, né? Principalmente trabalho relacionado aos nossos deuses aqui. Então, é que eu não me recordo muito bem se foi exatamente no Natal ou no Novo. Sei que a gente fez os 2 trabalhos. Mas ela falou assim, olha, apresente sobre o Deus de vocês, sobre o cristianismo. Uhum. Vocês sempre fizeram relacionado aos nossos deuses, a gente também quer saber de vocês sempre respeitaram, então vocês vão ter oportunidade de apresentar sobre o Deus de vocês e tudo mais. Então foi mais ou menos isso. E eu me lembro que a minha esposa, ela falou, vamos fazer uma apresentação, um teatro. E a gente pegou os alunos ali para fazer a representação, né, dos personagens. E ali tinha, eu nunca vou me esquecer, né? Eu lembro que eu fui o anjo Gabriel e tinha outros aí, tinha Jesus. E a pessoa que representou Jesus, ele era um ateu. Ele era da Filipinas, ateu. E tinha do Cazaquistão, tinha de todos os países ali da Ásia, pessoas. E a gente apresentou, foi sobre a ressurreição, isso foi na Páscoa. Foi na Páscoa que a gente apresentou sobre a ressurreição de Jesus. Sim. E ali então aquilo causou impacto nas pessoas, porque depois a gente estava almoçando, foi num restaurante, a gente estava almoçando e depois os alunos vieram conversar com a gente, falar assim, olha, a gente nunca tinha ouvido falar. A gente não sabia de Jesus Cristo, a gente não sabia da morte, da ressurreição dele. E aí eles começaram a perguntar pra gente, e na mesma hora ali já tinha pessoas pesquisando no Google sobre a vida de Jesus. Então, assim, a gente procura, a base do evangelismo é o relacionamento, né? E quando a gente tem oportunidade, a gente prega. Claro que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a gente sabe exatamente disso. Sim. Mas em países assim, como a gente não tem essa liberdade de pregar, primeiro a gente vive o evangelho, né? Uhum. E é com a nossa vida, e assim foi. E aí eles começaram a comparar a nossa vida, o nosso comportamento, e questionar a nossa fé. Então, essa foi uma das coisas que impactou. E a professora nossa de inglês, era uma hindu, que o pai dela vivia sempre doente, né? Uhum. E uma vez ele estava internado e ela pediu para que a gente orasse por ele. E a gente orou, e não só oramos, como a gente foi visitá-lo no hospital. Uhum. E nada curava. Ela já tinha recorrido a vários deuses e não conseguia encontrar cura. E eu me lembro que a gente orou e o pai dela ficou bem. E aí depois ela veio agradecer. Ela falou, olha, vocês oraram a Jesus em nome de Jesus. E o meu pai, ele não adoeceu mais, ele está bem, porque ele vivia, era recorrente, né? Uhum. Ele está sempre doente. Então, assim, são experiências, e claro que a gente tem muitas experiências, principalmente dentro da casa, com as meninas. Mas eu vou deixar essa parte para minha esposa, para vocês. Mas a gente vê uma necessidade muito grande, uma carência e uma necessidade, porque no hinduísmo eles têm, oficialmente, são 300 milhões de deuses. Extraoficialmente, são mais de 1 bilhão de deuses, porque o povo acredita.
que a Índia tenha mais de 1 bilhão de deuses. E então isso, quando a gente tem essas oportunidades, que a gente fala que são marcantes, né? Sim. E inclusive tem até uma parte é mito, parte é o sensacionalismo e outras coisas mais, que quase todos os animais lá também são considerados deuses, né? Tem o templo, a vaca, né, que é o mais conhecido de todos. As pessoas adoram a vaca. A gente anda nas ruas, é muito comum você encontrar uma vaca numa avenida, o trânsito para, enquanto se ela ficar parada, ninguém vai enxutar a vaca. Tem o templo do deus rato, tem o templo do deus macaco, tem o templo do deus elefante. Até árvores são sagradas. Em alguns locais, a gente, por exemplo, perto da nossa casa tinha uma árvore no meio, o asfalto passava ao redor da árvore e eles não podavam, não cortavam aquela árvore porque alguém tinha dito que ela era sagrada e as pessoas faziam rituais em volta da árvore, porque ela era sagrada. É muito triste. Porque assim, as pessoas quando perguntam pra gente, vêm perguntar, a primeira coisa que elas perguntam é da vaca. E eu me lembro quando a primeira vez que eu vi numa avenida, uma vaca parada e as pessoas levando alimento pra vaca, aquilo ali cortou meu coração. E eu lembro que eu chorei e eu falei assim, Deus me perdoa, porque quando a gente via na televisão, até uma novela que passou alguns anos atrás, a gente acha engraçado, né? A gente ri. E aí Deus fala que na verdade é pra gente ter misericórdia e orar por aquelas pessoas, porque elas estão cegas espiritualmente, né? Sim. E só Jesus é só Ele quem pode libertá-las, né? Dessa escravidão. Meu Deus. E eles acreditarem que rato, por exemplo, uma pessoa pode morrer, o hinduísmo, eles acreditam na reencarnação. E uma pessoa pode reencarnar num rato. E aí tem claro que é tudo muito complexo, o hinduísmo, é muito complexo. Mas é só pra gente ter uma ideia, um rato, eles não matam um rato, porque se o rato, por exemplo, entra na sua casa, é uma reencarnação de algum parente seu que morreu e tá vindo te visitar. E isso é muito triste, é chocante. Meu Deus. É chocante. E assim, uma pergunta, né, até meio curiosa, vaca, né, e não boi. É a vaca por várias questões. Por causa eu perguntava para eles, né, por causa do leite. Eu me lembro de um amigo meu que era hindu, taxista, ele que sempre fazia, quando a gente precisava, né, ele que sempre levava para o aeroporto, para algum lugar, algumas informações que eu conseguia com ele. Ele falou que são diversas questões, e uma delas é por causa da urina também da vaca, porque eles utilizam a urina como se, uma espécie de, ela tem na urina da vaca tem elementos químicos que ajudam na cura de algumas coisas e também para a própria para imunidade e algumas coisas assim. E porque quando eu perguntei da vaca, eu falei, porque a primeira coisa que ele responde é por causa do leite. Aí você fala, mas a cabra também dá leite. A cabra não é um animal sagrado. Aí foi que ele entrou e falou assim, ela também dá leite, mas a urina da vaca. A urina da vaca tem elementos químicos ali que ajudam para desenvolver, como se fosse remédios naturais. E foi isso que ele me explicou na época. Preventivo, remédios então, naturais preventivos para doença também, talvez, né? Para imunidade. E assim, é muito difícil, porque lá é proibido consumir a carne bovina, independente então, se ela é de boi, porque é da mesma família ali, né? Então é proibido. Sim. Em vários estados ela foi abolida, o consumo de carne bovina. Em alguns estados tem permissão, principalmente o norte ali, mais próximo do Paquistão, tem muito muçulmano. Então em alguns lugares assim tem permissão. Mas você anda nas ruas ali, é muito restaurante vegetariano. E tem o frango é permitido, mas é muito caro. O frango é muito caro, a carne de porco é permitida, é muito cara. E olha que eu tava lá em 2015, a gente ficou quase até 2017. Então assim, por exemplo, naquela época, 1 quilo de frango era equivalente a 20, 25 reais. Meu 1 quilo. Deus, 1 quilo. Então, frango eu tô falando há 7 anos atrás. Um frango grande era 100 conto, mais ou menos. O equivalente a isso. Meu Deus. Muito bom. Aí vocês vieram da Índia, né? E vieram para o Brasil nessa expectativa de voltar e tal. E aí, mas o que aconteceu exatamente? A gente ficaria 3 meses no Brasil, e aí de 3 meses passou a 6, porque foi bem no final do final de ano, início de ano, aí seria a promoção. Então, como é difícil ter missionários de missões mundiais,
a gente ficou, e aí nesses 6 meses a minha esposa engravidou do Bento, que é o caçula. Aí a gente conversou com a junta, e a gente achou por bem a gente permanecer no Brasil pelo histórico do Salomão de ter sido prematuro. Sim. Então a junta disse, então quando o Bento, como são 3 crianças, quando o Bento tiver 2 anos, então vocês vão para a Índia. Vocês voltam. Quando o Bento completou 2 anos, veio a pandemia. Então foi 2020, 2021 com pandemia. E aí, quando acabou em 2022, que a gente retomou conversas com a junta para a gente voltar ao campo. Uhum. E aí a gente tem poucos missionários na Índia, estrangeiro quase não tem. E os que estão com dificuldade de renovar o visto. E aí então a junta, no ano passado, ela fez a proposta pra gente de Guiné-Bissau. Aí a gente orou, nós tivemos ali um mês, 2 meses orando. Eu orei porque eu era mais resistente, né? A voltar, a ir pra Guiné-Bissau. E aí então a gente orou e eu entendi de Deus. A gente entendeu, né? Tanto eu quanto a minha esposa, as próprias crianças. Quando a junta fez a proposta, eles sabiam, nós levamos eles para a escola, a gente teria uma reunião naquele dia, né? E eles estariam na escola. E ali a gente teve a reunião, então, online, né, com o nosso gerente, né, o pastor Alexandre, e aí ele fez a proposta de Guiné-Bissau. E aí quando nós fomos buscar as crianças na escola, e eles sabiam da reunião, falou, e aí, como é que foi a reunião? A gente vai voltar quando para a Índia, né? Aí a gente falou, olha, a gente vai voltar para o campo, mas a junta propôs um outro país pra gente, né, que é Guiné-Bissau. E aí o Salomão, na época, ele respondeu assim, ele falou, não tem problema não, mamãe. Jesus precisa ser ouvido em todas as nações. Então, se é para Guiné-Bissau, a gente vai para Guiné-Bissau. Vai para Guiné-Bissau, que legal, rapaz, que coisa boa. E aí... O William, já até mandaram aqui pra mim, disseram assim, quem é carioca aí entende bem que Saracuruna é uma prévia da Índia. Aí a pessoa riu, aí falou, ainda mais pegando o trem na central do Brasil pra Saracuruna. Aí ele mandou uma foto aqui, rapaz, meu Deus do céu, aqui a galera esperando o trem aqui, eu acho que tem gente que tá esperando o trem já lá no ponto de chegada, né, porque é um tanto de gente. É muita gente, é muita gente, né? E nas ruas, assim, andando pelas ruas, você vê muita coisa muito semelhante. Sim, que legal. Muito bom. É claro que assim, a Índia proporcionalmente ela é muita gente. Sim. A cultura é totalmente diferente. Que a gente fala aqui, é só uma prévia, né? Uhum. Sim. E aí sim, aí vocês vieram para cá, para o Brasil, estão agora nessa expectativa de voltar para Guiné-Bissau. Mas e o que você sabe de Guiné-Bissau? É um país muçulmano, não é ou não? É um país a religião predominante ele é o islamismo. Uhum. Nós vamos para Bafatá, que é uma cidade do interior. Uhum. É um país de língua portuguesa. O dialeto é o crioulo, que é o dialeto mais falado. E o crioulo ele deriva, ele parece muito com o português. Sim. Eu sei que lá onde nós vamos já tem um colégio batista que foi construído pelo missionário Joé de Venturini, foi o nosso missionário, né? Muitos anos, médico, ele construiu ele fez muita coisa lá. E a gente vai estar assim. Existe uma possibilidade de muitas coisas pra gente ir fazer, mas é claro que a gente vai chegar lá e então a gente vai ver a necessidade e pedir orientação de Deus para ver o que a gente vai fazer. Sim. Inicialmente, assim, eu gosto de trabalhar com plantação de igrejas, porque eu já trabalhei no Brasil com plantação de igrejas, né? Com a igreja local, com o missionário americano, que era o pastor Ronald. Fiz treinamento, curso com o Ronaldo Lidório. E a minha esposa é assistente social, ela vai trabalhar mais em alguns projetos sociais. E também, principalmente nessa questão de prevenção de abuso de crianças, principalmente meninas. Porque lá ainda existe cultura, por exemplo, de meninas que sofrem, né? Sofrem muito. Então ela vai trabalhar mais voltado para essa área. E eu mais com... tem o Colégio Batista, tem muita coisa que a gente sabe que pode ser desenvolvido e ser feito lá. Mas o meu coração arde muito por plantação de igrejas. Muito bem. Guiné-Bissau e como a gente sabe, o país é um país onde, né, o islamismo predomina e tal, mas tem os radicais também lá em Guiné-Bissau? Acho que tem uns grupos também, né, que vira e mexe, tem umas guerras por lá também, não é? É mais pro interior. Guiné-Bissau é um país laico, tem trabalho missionário lá. É assim, aquilo que eu disse, né?
a gente pode, lá a gente tem até liberdade de pregar, mas assim, nas cidades grandes, no interior que fica mais difícil isso. Sim. Quanto mais pro interior vai, mais difícil fica. Mas assim, é proibido um muçulmano, ele pode se converter, mas aí se ele publicar a sua fé, ele pode ter algumas consequências em relação a isso. Vocês, nessa experiência de vocês aí nesses países, vocês já se sentiram de alguma forma ameaçados, uma ameaça assim mais perto, falou, ó, abre o olho que esse camarada pode querer, ou esse grupo, ou essas pessoas, ou enfim, podem querer vir nos fazer mal e tal? Vocês já se sentiram assim, não? Não, a gente sentiu um pouco no Sudão. Porque quando a gente estava no Sudão, o Sudão estava hoje são 2 países, né? Na época era só Sudão e Sudão do Sul hoje. Sim. Mas o Sudão é um país atípico, assim, né? Na época tinha o presidente do Sudão era muçulmano e o vice cristão, porque o sul do Sudão, a maioria é cristã. Sim. Mesmo que nominais, mas então assim, e aí existiu um conflito entre o norte e o sul, principalmente por causa do petróleo. São vários conflitos no Sudão. Tem a oeste, em Darfur, que é uma região que já aconteceu o maior genocídio do mundo, só que a gente não ouve falar até hoje, isso acontece. São vários conflitos étnicos no Sudão, e na época estava em acordo de paz, tinham selado um acordo de paz em 2005 e seria até 2010, entre o norte e o sul. E quando a gente estava ali, estava havendo rumores de que o norte, ele não estava cumprindo com o acordo. E aí então havia rumores de que poderia causar voltar a guerra ali. Então os próprios professores da escola, que a gente também tinha o visto de estudante de árabe, os professores estavam preocupados com a gente, mas foi mais nesse sentido de uma guerra, não de uma perseguição a nós. Em relação à perseguição a nós, é claro que assim, nós não podemos, eu falo que não é mais como nacional, mas assim, eu também não posso, a gente tem que ser prudente, né? Sim, pode chegar lá fazendo propaganda de que vou sair pregando o evangelho. Sim. A gente não pode fazer isso. Então, a gente, em relação a isso, a gente não teve nesse sentido de perseguição. Foi mais em rumores de guerra, porque foram assim uns 2-3 meses muito tensos mesmo, né, em relação a isso. Mas em questão à perseguição, a gente não teve, pelo menos eu não tive. É claro que eu conheço missionários, eu tenho amigos que foram ameaçados, mas como eu disse, é um número muito pequeno, relativamente pequeno. Então assim, mas a gente não teve não. A Índia hoje é um país que eles querem tornar a Índia um estado 100% hindu, o governo do país. Mas imagina que é muito difícil, porque a Índia tem 84% da população é hindu. É claro que aí já vai mais de 1 bilhão e tantas pessoas. Mas 14% da população é muçulmana. Agora você pega 14% de 1,5 bilhão de pessoas. É quase um Brasil, é 200 milhões de pessoas. Então assim, existem muitos conflitos também entre hindus e muçulmanos. Cristãos ali são 2% da população. Então os cristãos são os que mais sofrem, porque sofre perseguição dos dois lados, né? Tanto dos hindus quanto dos muçulmanos. Mas, de fato, a gente não teve, não. Nenhuma ameaça ou alguma coisa que nos causasse temor, assim. Muito bom. E William, assim, a gente já está caminhando para o finalzinho desse bate-papo nosso aqui. Já são 11h06, meu Deus do céu, o tempo voa, né? Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você lembra de pessoas que vocês ganharam para Jesus que te surpreendeu? Sim, teve uma conversão, no caso. Teve no Sudão e teve uma na Índia. Na Jordânia teve uma também. Mas na Índia foi com uma das meninas, né? Porque a história dela é bem difícil. Porque ela saiu da zona de prostituição, ela e a irmã dela. E uma das, assim, resumindo, a gente sempre fazia mensalmente a gente fazia festinhas de aniversário. E ela teve uma das vezes que a gente estava arrumando a casa, decorando, né? E ela compartilhando, ela disse assim: todas as vezes que tem festa eu me lembro do meu pai. A gente falou, então a gente vai ganhando a confiança, elas vão se abrindo, vão ganhando a confiança, elas vão contando as suas histórias, né? A gente sabe que sofreram, mas a gente não sabe na intimidade.
Sim. E aí então ela disse assim, a gente falou, mas o que aconteceu? Ela falou assim, meu pai fazia festinhas pra mim e pra minha irmã, mas ele morreu. E como nós morávamos com a família dele, é muito comum se casar e morar com a família do marido, né? A nora e morar com a família do marido. E como a minha mãe não deu filho homem pra ele, nós fomos expulsos, a minha mãe e nós fomos expulsos depois que o pai morreu. Porque tem várias questões ali culturais e religiosas, né? Que estão intrinsecamente, elas estão interligadas, né? Coisa da cultura e da religião. Aí ela disse assim, mas nós fomos expulsas e a minha mãe não conseguia emprego, uma mulher viúva não consegue emprego, uma mulher dificilmente ela vai conseguir. Então a minha mãe, por uma questão de sobrevivência, ela foi para a zona de prostituição. E a partir do momento em que uma mulher vai e ela procura ali e um cafetão, ele se sente proprietário dela. Ele está oferecendo abrigo, comida, roupa, maquiagem. Então é um ciclo. E ela leva filhas, e as suas filhas quem com 8, 9 anos de idade, uma menina também ela é leiloada até nesses lugares. Tem o tráfico, tem a exploração, o abuso, né? Se uma menina nasce ali. E ela falou assim, então a gente estava ali. E aí a minha esposa, na hora, assim, a minha esposa ficou muito triste, o semblante dela, né? Sim. Ela falou, mas não se preocupe não. Ela, assim, resumindo, ela disse assim, se tudo isso fosse necessário acontecer para que hoje eu chegasse aqui, conhecer vocês e conhecer Jesus Cristo, ela falou assim, já valeu a pena. Ela falou, e o meu sonho é tirar a minha mãe daquele lugar, porque as duas filhas, ela e a irmã, tinham sido retiradas daquele local. Ela falou, hoje eu conheci Jesus através da vida de vocês, então já valeu a pena. Então, assim, são histórias que, assim, podem parecer simples, mas que a gente sabe o valor, Sim. né? É de onde ela sai. Porque você imagina que uma menina dessa, culturalmente na Índia, por exemplo, um rapaz é engenheiro, ele tem filhos, o filho vai estudar para ser engenheiro. Se o rapaz é médico, o filho vai estudar para ser médico. Se é motorista de tuk-tuk, aquele rickshaw, aquele carrinho de transporte, Sim. o filho vai ser motorista. E por aí vai. E ela é filha de uma mulher que, assim, ela não tá lá porque ela quer. Ela foi por uma questão de sobrevivência. Então, na mente dela, ela falava assim, eu vou ser isso. É o que tem pra mim, é o que tem pra gente. E assim, e aí tem essa questão do hinduísmo, né? Os deuses querem assim. E por aí vai. Mas aí quando ela fala hoje, e hoje ela já está fora da casa. Ela já é jovem, já é maior, ela está estudando e ela trabalha numa companhia aérea que ela fica viajando e ela pode tirar a mãe daquele lugar. Então, assim, ela é crente em Jesus Cristo, né? É isso que vale a pena. Tem outras meninas lá, histórias e tantas assim que a gente poderia compartilhar. Mas é que a gente tem que escolher uma, né? Tá bom. Qual foi a cultura, né, desses países que vocês já estiveram? Qual foi a que mais te chocou, assim, que mais te impactou? Desculpa. Ambas me impactaram, porque quando eu tinha o chamado missionário, voltando um pouquinho aqui, eu achava que eu ia pra África, né? Eu achava que eu ia ser a gente lê biografias missionárias, né? Eu achava que eu ia ser um David Livingstone, um Robert Moffat, aqueles pioneiros na África. Eu achava que eu ia colocar uma mochilinha nas costas e evangelizar a África, né? Sim. E eu falava, vamos, né? Eu tinha uma oração que era, fuzila-me Deus, mande-me pro pior lugar do mundo. Eita. Eu era aquele cheio de sonhos, né? Aqueles devaneios, né? Mas aí quando eu cheguei lá, a própria cultura, a cultura árabe muçulmana, porque ela é muito opressora. Sim. Porque assim como no hinduísmo na Índia, muita coisa está interligada, né? A religião e a cultura. Sim. E ali, por exemplo, ver as mulheres, o sofrimento delas. Mulher é um objeto. É que assim, a gente não pode generalizar. Tem famílias árabes, muçulmanas e cristãos que cuidam, que tratam bem das suas esposas e tudo. Mas uma boa parte, assim, oprime demais. Principalmente as mulheres. E a questão da religião, né? Porque você vê, assim, um povo cego idólatra, né? Por exemplo, os muçulmanos, eles rezam 5 vezes ao dia. Eles jejuam no Ramadã, 30 dias jejuando. E o Ramadã vai começar aqui daqui a alguns dias, né? 5 ou 6 dias começa o Ramadã. E é ao redor do mundo. E então, assim, porque tá tudo muito interligado, a cultura e a religião. Então a gente vê essa opressão. Foi o que mais me chocou. E principalmente na Índia, pelo fato de ser milhares de deuses. E foi o que mais, assim, mais me entristeceu. E eu orava muito, eu pedia perdão a Deus, principalmente pela gente viver num país, uma cultura em que a gente tem essa liberdade e a gente não aproveita a liberdade que a gente tem.
Mas ver ali, quando eu vi a vaca na avenida e quando eu vi uma árvore e o asfalto passa ao redor da árvore e pessoas fazendo rituais, e apareceu que a minha bateria está acabando. Então foi mais isso, foi o que mais me chocou. Eu não sei dizer qual foi mais. Sim. Mas ambas me chocaram. Sim. Ambas me chocaram. Muito bem. Bom, são 11 horas e 12 minutinhos. A gente, claro, tem muita coisa para perguntar aqui para o William, mas o tempo voou e a gente tem um combinado aqui que é mais ou menos 1 hora esse bate-papo, né? Mas antes da gente encerrar, William, e claro, quando vocês estão indo nas igrejas para falar um pouco de missões, até para sensibilizar as pessoas, não só aquelas que não podem ir, né, mas que abram o coração para estarem, né, ofertando, enfim, né, cuidando melhor, né, como você vê a gente aqui no Brasil. Apesar de já estar aí, né, começando um novo tempo no Brasil, né? Hoje mesmo eu vi uma matéria em que o presidente do Brasil, né, a população dele, que a opinião minha particular nunca teve, né? Então assim, e tá pior ainda. E aí saiu uma chamada no jornal dizendo que o camarada diz que os evangélicos são responsáveis por essa pesquisa de a popularidade do cara está indo de mal a pior, né? E que aí que estão botando culpa nos evangélicos, ou seja, estão taxando que a culpa até do país daqui uns dias não está crescendo, não está, os evangélicos com perseguição e por aí vai, né? Então assim, e a coisa está começando a querer mudar, né? Mas a gente sabe que os missionários, eles têm esse compromisso de estar indo nas igrejas para mostrarem para as pessoas, porque as pessoas não têm ideia, como agora você falou, o que tem de crianças sofrendo. Agora esses dias uma moça lançou uma música, Evangelho de Fariseus, e aí com essa música tocou sobre Marajó e falou do que acontece em Marajó. Esse câncer que tem na ilha de Marajó é um câncer, né? É algo antigo demais, e sempre fizeram vista grossa e tal. Teve uma ministra que falou um pouco sobre isso há um tempo atrás aí, né? E eram os artistas e falaram. Agora, enfim, foi levantado de novo essa questão, e então ali na ilha de Marajó já sempre teve, né? Tráfico, prostituição, tráfico humano e por aí vai, aquela loucura. E aí você imagina em países, né, como você muito bem falou, que mulheres, e não, como você também deixou bem claro, isso não é 100%, mas a mulher não tem voz, ela é tratada em alguns lugares como, sei lá, um objeto, mais alguém, e isso acontece ainda, e a gente não tem noção disso, né? A gente não sabe o que é isso. Nós brasileiros que não conseguiu ir, ou até mesmo ter a curiosidade de estudar um pouco sobre o assunto, não sabe a gravidade disso, né? E vocês, missionários que estiveram em loco, que sentiram, que viram, que acompanharam, que talvez choraram, né? Talvez se até se seguraram para não chorar na frente das meninas, mas vão chorar depois de ver, né, tanto sofrimento no meio de casas, de famílias, de histórias, de gerações, né, que vem sofrendo aí e tal. E aí, claro, vocês tentam de alguma forma passar nos lugares onde vocês vão para tentar sensibilizar as pessoas, para que elas entendam que é necessário que missionários estejam nesses lugares, possam ser enviados para esses lugares. Só que para ir existe um custo, né? Existe toda uma demanda, vamos dizer assim, né, de uma estrutura para poder o missionário ir, porque também o missionário não vai, né, para lá, na cabeça de muitas pessoas, né, até um dia desse, não sei hoje como é que tá, mas assim, não, o missionário tem que ir mesmo, ele tem missionário, ele tem que passar fome, ele tem que passar necessidade, ele tem que dormir no meio do campo, as pessoas têm mais ou menos essa mentalidade, né, que o missionário não pode estar aí para pregar o evangelho, e não, joga Jesus no meio. E Jesus, os discípulos, eles andavam de carro,
eles andavam a pé, então assim, além do cara se propor, né, a ser desafiado para ser um missionário, tem muita gente que diz, não, mas missionário tem que sofrer mesmo e tal. E eu penso que não, eu penso até que missionário deveria chegar nesses países, montar uma estrutura mesmo, assim, violentíssima, nesse caso mesmo aí dessas crianças, né, dessas meninas e tal, que tem, para poder alcançar, porque se nós tivéssemos uma estrutura top num país desse, não permitiríamos, né, que as mães estivessem ali com filhas, né? Resgataria essas mães, construiria casas para ela, daria uma profissão ou treinaria, sei lá, né? E tudo isso é uma estrutura. Então, assim, eu admiro demais essa disponibilidade que vocês têm de estarem indo à igreja. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu gostaria que você fizesse exatamente isso que eu já aqui adiantei, né, para as pessoas que estão aí, né, para as pessoas que estão ouvindo a Rede. A gente tem aqui várias pessoas, inclusive no Brasil, não só no Brasil, mas em vários países que estão acompanhando esse bate-papo aqui. Eu queria que você trouxesse pra gente, William, o que você diria a essas pessoas que não conhecem, que às vezes têm desejo de contribuir ou desejo de até mesmo ir, né, de se voluntariar para ir nos países e tal, mas tem medo, tem toda essa sensação aí de sensacionalismo e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Desculpa, Weber, só deu um probleminha aqui porque eu tive que trocar o aparelho, tá? Não, tranquilo, tranquilo, eu imaginei que você tinha falado que era. Tô ajeitando aqui. Mas você ouviu a pergunta, né? Você ouviu o que eu... Ouvi. Ok. Não, só o finalzinho, porque caiu só bem o finalzinho, as duas últimas frases. Ah, tá. Então, eu queria que você falasse pra gente, né, dentro de tudo isso que eu expus aqui, eu queria que você falasse pra gente o que você falaria, né, para as pessoas que estão aí em casa, que estão nos ouvindo nesse momento, que tem desejo às vezes de contribuir ou que não conhece, né, sobre missões mundiais e nacionais, não sabe como que funciona, o que ele tem a ver com isso, né? E também para as pessoas que já tem um chamado que está latejando no coração, mas às vezes tem medo do ID, medo de ir, medo de contribuir, medo do medo de o que pode acontecer e tal. Eu queria que você falasse para essas pessoas. Missionário, estão pedindo para o senhor botar a sua câmera ou o seu telefone na horizontal. Tá. Isso. Assim? Na horizontal, isso, que eles ficam com uma dificuldade lá para editar lá. Porque eu tava com o laptop. Sim. E agora eu tive que colocar no smartphone câmera aqui. Então vai mudar um pouquinho aqui o... Não, sem problema, sem problema. Então, eu sempre digo que a gente tem trabalhado muito com a conscientização missionária, né? A igreja precisa ter essa consciência missionária. Uhum. Deixa eu só ajudar aqui. Okay. Já ficou ótimo, estão dizendo aqui pra mim que ficou ótimo já. Sim. Essa conscientização missionária. A igreja precisa ter essa consciência. É o que eu disse um pouquinho ali, alguns minutos atrás ali. Nós não somos super-heróis. Uhum. É Deus quem chama, é Deus quem capacita. Mas eu acredito que, assim, por causa da história de missões, da história dos nossos missionários, ainda fica esse estigma de que missionário é um mártir, sofredor, exatamente, mendigo. Uhum. E... mendigo de Jesus. Mas é claro que... na história, muitos passaram por isso, muitos sofreram. Hoje a gente tem muito mais facilidade, a gente tem mais acesso, a gente tem mais recursos, a gente tem muito mais... E a igreja precisa entender que o missionário não é esse mártir, esse sofredor, esse mendigo, né? Eu sempre falo assim, uma das coisas assim, que eu procuro romper um paradigma, por exemplo. Quando eu sempre falo assim, o missionário vai passar um mês em tal lugar fazendo promoção. Aí vamos supor, você é o pastor da igreja ou membro da igreja, e você fala assim, eu vou ficar lá na sua igreja no final de semana. Uhum. Aí você fala assim, missionário, você vai ficar na casa de uma irmã. A irmã é muito simples, mas ela tem um coração gigante e ela ama hospedar missionários. Tem algum problema? Eu falo, não tem você fala uma família, né? Eu falo, não tem problema nenhum, eu fico. Chegando na casa da irmã, ela fala assim, olha, você vai ficar aqui, que alegria em te receber, né? E ela fala assim, hoje ou amanhã o nosso almoço é buchada. E ela tá numa alegria oferecendo aquilo. Uhum. Por exemplo, eu dou esse exemplo que eu falo assim, eu não como buchada, eu não como. Mas se eu entendo que é o que ela tem de melhor e é o que ela está me oferecendo, eu vou comer buchada. Uhum. Você entende? É diferente, onde eu quero chegar, que é diferente daquilo assim,
Missionário, pastor, tá aí, coloca ele em qualquer lugar para dormir, dá qualquer coisa para ele comer. Não dá qualquer coisa. Se é diferente falar assim, dá qualquer coisa aí que ele come. Missionário tem não tem. A gente é como Paulo lá em Efésios, né? Tudo posso naquele que me fortalece, mas a gente tem que ver o contexto, né? Se for necessário comer qualquer coisa, eu vou comer qualquer coisa. Mas o que a gente tem que esse estigma da igreja, é claro que hoje isso tem acabado, tá diminuindo. Mas o missionário, qualquer coisa ele come. Não, poxa, vamos tratar. E não é que a gente quer ser melhor. Eu sempre falo, nós não somos melhores do que ninguém. Sim. É só tratar com dignidade. Como eu disse, se a irmã fala, hoje é buchada, eu não como, aí eu vou falar, Jesus, eu não como não, mas me ajuda aí que eu vou comer buchada hoje. É o melhor que ela tem, ela tá me oferecendo. Missionário, você dorme naquela esteira? Durma, irmã, eu durmo naquela esteira. Ninguém gosta de dormir, aliás, a não ser quem tá acostumado, né? Algumas regiões tem lugares, pessoas que dormem na rede. Eu não durmo em rede, eu não consigo dormir. Mas assim, se for necessário dormir na rede, eu vou. Mas você me entende, né, Weber? Que é diferente de falar assim, dá qualquer coisa pro missionário, sim, ele dorme em qualquer lugar ou ele come. E aí por isso que muitas vezes as pessoas, assim, às vezes a gente contribuir porque a gente precisa, né? É claro que Deus, ele não precisa, ele é o dono do ouro e da prata, ele não precisa nem da gente, mas ele dá, eu falo que ele dá pra gente a oportunidade, né? Nós somos o plano de Deus para anunciar e levar as boas novas pro mundo, né? E Deus só tem um plano, ele não tem plano B, o plano dele é usar a nossa vida, é usar a igreja. Mas as pessoas precisam ter consciência de que a gente está contribuindo para o reino e para o que ele está fazendo. Para que o nome dele seja conhecido em toda a terra, é para a glória de Deus. A gente faz tudo para a glória dele, não para nossa glória, não para nossa honra, mas é por amor a Deus que a gente faz. E é claro que assim, a gente amando a Deus é que a gente vai aprender a amar o próximo, porque as pessoas nos decepcionam. Eu cheguei no campo, uma das coisas que eu mais me decepcionei foi com o próprio povo. E aí foi quando eu me lembrei do meu mentor, que é o pastor Ronald, era o pastor Ronald, que ele falou assim, a gente vai por amor a Deus, e é o amor a ele que vai nos impulsionar a amar o próximo. Ele falou, porque o povo vai decepcionar. E assim, nessa questão de quem às vezes tem um chamado e tá meio que ofuscado, meio que apagando, ou tem medo, e o medo é o primeiro passo, né? A gente tem medo. Eu vou pra Guiné-Bissau, a gente não vai assim tranquilamente, tô indo pra Guiné e é claro que a gente tá alegre, a gente tá feliz, mas a gente tem alguns medos de muita coisa que pode acontecer. Mas a gente ter a consciência de que Deus, ele está nesse negócio. Porque lá em Mateus capítulo 28, quando ele fala, né, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazer discípulos, eu sempre gosto de destacar o versículo 20, porque ele diz, e eu estou com vocês. Ele não diz, vai que se der algum problema eu vou aparecer por lá, eu vou chegar lá. Ele não diz, vai que depois de algum tempo eu vou. Não, ele diz, eu estou com vocês. É a presença garantida do nosso Deus, né? E é uma ordem que ele nos dá. Então, assim, quando a igreja tem essa consciência missionária, entendendo que ela faz por amor a Deus, e a gente, como o ser humano comum, a gente tem medo, já é um bom começo, na verdade. Porque a gente precisa confiar em Deus, porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem conduz todas as coisas, né? Não acreditando nas nossas próprias forças, mas acreditando em Deus. Então, assim, é entregar e deixar para Deus, porque Ele vai conduzir. Quando eu fui a primeira vez para a África, uma preocupação minha era meu pai. Ele falou, eu sempre cuidei do seu pai, e eu vou continuar cuidando. E eu fui para a África, voltei e meu pai estava lá. E Ele sempre vai fazer isso. Ele vai estar sempre cuidando, né? É Deus quem faz tudo. É Deus quem está dando pra gente o privilégio, a oportunidade de sermos testemunhas. Como eu disse, ele poderia num piscar de olhos acabar com tudo e falar, eu vou fazer do meu jeito, mas o jeito dele é usar a igreja, né? E como eu disse, ele não tem plano B. O plano dele é usar a igreja. E a gente não pode falhar. Mas é buscar essa coragem quem nos dá essa, na verdade, assim, obediência, né? Coragem é quando Deus chama e a pessoa fala não. Porque aí vai ter que prestar contas com Deus, né? Imagina chegar lá diante dele e falar assim, eu fiz tudo isso. Ele falou, mas eu pedi para você fazer isso. Aí não adianta a gente apresentar, né? Mas eu trabalhei no Ministério de Música da igreja, eu fui tesoureiro, eu trabalhei com isso, com aquilo, e se ele chamou a gente para ir. É claro que a gente entende que o chamado é para todos, mas alguns são chamados especificamente para alguns lugares, né? Geograficamente e tudo mais.
Mas é só Ele, só Jesus Cristo quem pode nos dar essa consciência e fazer com que a gente obedeça. É só em Deus que a gente busca isso. Muito bom. E missionário, também as pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes gostariam, né, de alguma forma contribuir financeiramente para que esses missionários possam continuar praticando o ID e tal, o que elas devem fazer? Procurar, por exemplo, se quiser algum projeto, seja de qual for o projeto, seja de qual junta, tanto missões nacionais ou mundiais, procurar a própria junta ou o mobilizador voluntário ou o mobilizador da junta que tem aí na sua região, na sua cidade. Mas nos próprios meios de comunicação a gente tem, né, o site de missões nacionais, o site de missões mundiais, e ali tem oportunidade. E é legal isso, porque eu sempre digo assim, né, que a junta sempre proporciona para nós dignidade. A gente tem um sustento digno, a junta recolhe o nosso INSS. Eu sempre falo, as pessoas precisam ter essa consciência, entender, falar, poxa, eu estou contribuindo, ele está indo, mas se eu vier a me desligar da junta ou me aposentar, o dia que eu me aposentar, o meu INSS foi recolhido no período em que eu estive na junta. A gente tem até abono, né? Chega no final do ano, a gente recebe. É importante as pessoas saberem disso. Porque assim, a gente não... largou tudo. Não, eu lembro do pastor Dr. Humberto, que foi nosso médico no Senegal. Hoje ele está na PIB do Recreio, né? O médico ortopedista, ele e a esposa que é dentista. Uma vez questionaram, falaram para ele, você vai largar tudo? Ele trabalhava em Linhares, aqui no Espírito Santo. Tinha uma clínica médica. E as pessoas falaram para ele assim, você vai largar tudo, né? Ele falou, não vou largar tudo, eu vou com tudo. O meu tudo é Jesus. E aí quando a igreja contribui consciente, e a gente não fazer por barganha, né? É assim, eu vou contribuir porque eu amo a Deus e eu amo esse Deus missionário, né? Não esperar receber algo em troca, mas a gente pode garantir que nunca vai faltar. Eu sempre, desde adolescente, quando eu tive o chamado, eu trabalhava de office boy, eu contribuía e nunca me faltou, e até hoje, mesmo a gente tem as nossas ofertas missionárias e nunca falta. É um privilégio que Deus nos dá da gente poder contribuir, mas é só procurar alguém. Eu sei que você fez uma pergunta, eu já estou viajando para outro lado, mas não, mas é pertinente. Nas próprias meios de comunicação aí, na internet e por exemplo, se alguém quiser adotar, a gente está em período de promoção para a gente conseguir todos os recursos para a gente ir para Guiné-Bissau. É só falar na Junta de Missões Mundiais, olha, família Viel, né? William Viel e Carol, que estão indo para Guiné-Bissau. E aí conseguem também contribuir com a gente. Muito bom. Gente, são 11 horas e 30 minutos, o nosso famoso 11h30 já, meu Deus do céu. William, eu preciso, né, encerrar esse bate-papo, mas eu quero muito, muito mesmo agradecer. Tenho certeza que nos veremos outras vezes, acho que você vai vir mais outras vezes aqui pra gente saber mais, talvez de lá de Guiné-Bissau você vai estar conversando com a gente, quem sabe, né? A gente pegar esse feedback teu, como é que foi lá, como é que foi a chegada, como é que tá indo os trabalhos e tal, né? Então assim, espero vê-lo em breve aqui na nossa Quarta Missionária. Desde já a gente deseja para vocês uma boa viagem. Papai do Céu possa estar guardando, dando a vocês graça, sabedoria, livramento dos céus sobre a vida de vocês, né? E, claro, dando a vocês aí todo o discernimento possível, né? E muita sabedoria mesmo para que esse trabalho possa prosperar de uma forma tremenda e extraordinária lá em Guiné-Bissau. Como ele mesmo falou, que particularmente eu sabia, mas acho que no fim do mês a gente vai estar conversando com a Carol aqui também, né? E claro, a Carol, na perspectiva dela, na visão dela, ela vai estar nos respondendo aqui também outras coisas, e então a gente já fica aqui ansioso para conhecê-la e também para conversar com a nossa querida Carol. E mais uma vez agradecer, querido, agradecer a tua participação, e esperar você aqui, como eu já falei, para um próximo bate-papo. E eu queria ouvir de você as suas considerações finais. Eu agradeço aí o Elber, a Junta de Missões Nacionais, o privilégio, a oportunidade. Muito obrigado. E dizer aí que nós somos Lucas 17:10, né? Eu sempre encerro dessa forma, né? Nós somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Que toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. E é um privilégio. Muito obrigado, Elber. Muito obrigado, pessoal.
Maravilha. Querido, obrigado, viu? Deus te abençoe. Bom resto de semana para vocês aí. Abraço a toda a família e até a próxima, então. Obrigado. Valeu. Gente, 11h32, então tá aí, ó, conversamos com o nosso querido William Viel, que está lá, ele está em Cariacica, né, que ele falou, Cariacica, foi isso mesmo, William? Tá, que ele tá ali ainda, eu acho que foi isso, Cariacica, lá no Espírito Santo, e se preparando lá e tal, né, eles que estão indo para Guiné-Bissau. Então, foi o nosso missionário de hoje de Missões Mundiais. Lembrando o seguinte, ó, para mais informações, você pode acessar lá missõesmundiais.com.br, né? E lá você vai conhecer esses e outros projetos de missionários, né? E para adotar financeiramente, né, aí um projeto, você pode clicar na opção Doe Agora, isso mesmo. E aí, como ele bem falou, tem lá a família Viel. Se você quiser ser uma pessoa que esteja adotando, que queira estar adotando a família Viel, então lá você também vai conseguir fazer isso, tá bom? É isso aí, vamos completar a missão no poder do Espírito. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.